E então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você a nossa aula número 21, cujo tema é Recomendações para Hipertrofia Muscular. É nessa aula que eu vou apresentar para você as minhas recomendações pessoais baseadas em estudos científicos que trazem, o suprassumo daquilo que pode ser utilizado na busca pela hipertrofia máxima. Então, sem perder tempo, vamos entender o que é que você vai aprender nessa aula. Você vai entender todo o processo de fundamentação, onde está baseado os conceitos que eu vou aplicar nessa aula para te explicar sobre a hipertrofia muscular, e então toda uma sequência de fatores que são extremamente importantes na busca por esse resultado. Temos a progressão, as contrações musculares, a relação entre carga e volume, a seleção e ordem de execução dos exercícios, os períodos de descanso, a velocidade das repetições ou cadência, como normalmente são chamados, e então a frequência do treinamento. Então, sem mais delongas, simbora para o nosso início com a fundamentação. Muitos artigos já foram escritos sobre o tema hipertrofia muscular, inclusive muitos livros também derivados desses artigos. E quando você tem muitas informações desse tipo, fica difícil entender quais são os aspectos chaves que vão levar à busca desse resultado. Então, meu grande objetivo foi trazer para você toda uma linha que envolve o planejamento e execução dos treinos resistidos visando a hipertrofia muscular. Então eu vou fundamentar essa nossa aula com todo o conhecimento disponibilizado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, o ACSM, que emitiu no ano de 2009 uma referência que poderia ser utilizada no processo da hipertrofia muscular. Além disso, também estou me baseando na pesquisa de La Scala Teixeira, que no ano de 2019 apresentou um artigo científico muito bem detalhado, muito robusto, trazendo também todo esse processo de recomendações voltadas para a hipertrofia. Então eu já quero iniciar com você, avançando para a progressão. O programa de treinamento ele precisa ser progressivo, de forma a estimular e proporcionar um aumento substancial e continuado de força e de hipertrofia. Essa questão da progressividade é importante porque faz com que, em determinadas escalas, o ponto inicial de um atleta ou de um praticante, ele vai servir como base para que o próximo passo possa ser dado e ele alcance melhores resultados. E esses melhores resultados, progressivamente, eles vão proporcionar uma base para os próximos resultados. Então, basicamente, a sobrecarga progressiva é o aumento gradual do estresse aplicado ao corpo durante o treinamento. Dessa forma, a gente consegue fazer com que o corpo se adapte a cada um dos estímulos, se adaptando de maneira contínua, favorecendo então esse aumento da magnitude da força, fazendo com que o corpo tenha toda uma série de mudanças fisiológicas e mecânicas construídas no processo da adaptação ao treino de hipertrofia. O Colégio Americano de Medicina Esportiva ele apresenta os seguintes tipos de sobrecarga progressiva: o aumento da carga, a resistência mecânica, o aumento do volume, que é o número de repetições realizadas com uma determinada carga, o aumento da densidade do treinamento, que é o trabalho total realizado como produto do número total de repetições realizadas e da resistência aplicada. Isso dentro de um limite razoável que varia em torno de 2,5% a 5%. E uma qualquer combinação dos pontos anteriores. Então, é possível você fazer uma progressão do seu treinamento aumentando simplesmente a carga que você está levantando nos movimentos principais, ou aumentando o número de repetições, ou aumentando esse processo de relação entre volume e carga. Então é importante ter isso em vista porque esse primeiro aspecto do treino de hipertrofia ele é super importante para favorecer então o resultado que é esperado. A progressão, seja de cargas, seja de volumes, ela é importantíssima no processo adaptativo. Já na sequência temos as contrações musculares. E recomenda-se que ambas as fases da contração muscular, a gente tem a fase concêntrica, que é o momento em que a gente encurta a musculatura envolvida no movimento, a musculatura principal. Muitas vezes é dito que a fase concêntrica é aquela em que você vence a gravidade, e também a fase excêntrica, que é onde a gente tem o alongamento da musculatura, ou quando a gravidade acaba vencendo, a carga acaba vencendo a tua força nesse momento. Elas sejam incluídas nas séries a serem realizadas durante o treinamento resistido. Ou seja, é importante que você tenha esse processo onde fases de contração e de relaxamento da musculatura sejam controladas. Isso faz com que não só os praticantes mais iniciantes, como os indivíduos que sejam
intermediários ou avançados possam adquirir uma melhor qualidade, né, na sua hipertrofia muscular, simplesmente por terem essa noção e o controle de ambas as fases, tanto a fase excêntrica quanto a fase concêntrica. Também é possível enfatizar as contrações isométricas, que são aquelas onde o músculo ele desenvolve tensão, porém sem alterar a sua estrutura. Então ele nem vai alongar, nem vai contrair, ele vai permanecer parado da mesma forma, resistindo às cargas. Em outras palavras, a contração isométrica é aquela em que o músculo ele vai se contrair, vai produzir força, mas ele não vai ter nenhum tipo de alteração, nem de posicionamento, né, onde a articulação não vai mudar de posição, nem na própria contração muscular. Então não vai existir uma contração maior, nem uma fase de relaxamento, e sim aquela contração de pico utilizada durante essa fase do treino. Carga e volume. Para indivíduos iniciantes e intermediários, recomenda-se o uso de cargas moderadas, ou seja, de 70% a 85% de 1 RM, de uma repetição máxima, que é aquela carga máxima que você consegue utilizar para executar então uma boa repetição com um bom gesto técnico. Utilizando assim de 8 a 12 repetições para cada uma das séries e tendo como volume total de 1 a 3 séries por exercício. Para indivíduos avançados, recomenda-se então o uso da carga numa ordem de 70% até 100% de 1 RM, executando então de 1 a 2 repetições, né, por série e de 3 a 6 séries por exercício. De maneira que a grande maioria do treino, né, o maior tempo do treino, ele seja utilizando de cargas mais leves e moderadas, naquela margem entre 6 e 12 repetições, e um menor tempo seja dedicado exclusivamente ao trabalho com as cargas mais pesadas, onde ele vai então utilizar um peso que só permita que ele realize de 1 ou 2 repetições. É importante ter essa correlação entre a carga e o volume para entender que muitas vezes durante o treino você pode trabalhar com a mudança na estrutura que você tem montado para alcançar o resultado. Por exemplo, você pode iniciar o treino com as cargas mais moderadas, executando um volume maior, e ao final do treino aumentar essa carga, visando então um estresse maior à tua estrutura muscular. Isso com certeza vai favorecer um aumento na massa magra. Seleção e ordem de execução dos exercícios. Esse é um ponto que eu considero muito importante. Recomenda-se que ambos os tipos de exercícios que envolvam não só uma, como múltiplas articulações sejam incluídos num programa de treinamento resistido, tanto para os indivíduos iniciantes quanto intermediários e avançados. Ao treinar todos os principais grupos musculares no mesmo treino, é importante ter isso em vista. Deve-se começar por executar os exercícios que utilizam, né, grandes grupos musculares antes dos exercícios que utilizam grupos musculares menores. A gente vai partir de um grande volume de músculos sendo trabalhados para então músculos menores e mais específicos. A gente vai começar também pelos exercícios multiarticulares, aqueles mais complexos que utilizam várias articulações ao mesmo tempo, antes dos exercícios monoarticulares. Ou então é possível alternar entre exercícios para a parte superior do corpo com os exercícios da parte inferior do corpo. Isso é considerado como uma forma de treinamento split, onde você tem um segmento sendo trabalhado primeiro e outro segmento sendo trabalhado já na sequência. Quando você quer fazer esse trabalho mais voltado para o split, onde você tem a parte superior sendo trabalhada num dia e no outro dia você tem a parte inferior, é importante fazer o seguinte: começar a executar os exercícios para os grandes grupos musculares primeiro, tá? Antes de executar os grupos menores. Na sequência você vai buscar trabalhar com exercícios multiarticulares antes de trabalhar com exercícios monoarticulares, ou você pode fazer uma alternância entre exercícios opostos, como aquela estrutura de um treinamento antagonista-agonista, ou agonista-antagonista, como normalmente é conhecido, onde você tem um exercício voltado para o músculo principal e já na sequência você tem um exercício voltado para o músculo que está no sentido contrário, ou seja, se você faz uma flexão de cotovelos trabalhando seu bíceps, na sequência você trabalha o seu tríceps. Quando se quer treinar grupos musculares individuais, é importante começar a executar os exercícios multiarticulares mais uma vez, antes dos monoarticulares, e os exercícios de intensidade mais elevada antes dos exercícios de intensidade mais baixa. Isso vai favorecer para que o teu sistema nervoso ele consiga trabalhar de maneira eficiente, permitindo um bom recrutamento motor, que vai favorecer também o uso de mais fibras musculares, consequentemente favorecendo o desgaste dessas fibras. Já nos períodos de descanso,
Quando se fala sobre iniciantes e intermediários, a recomendação é que o período de descanso para eles seja entre 1 a 3 minutos entre as séries e também entre a troca, de exercícios. Para indivíduos que são avançados, essa duração do período de descanso ela vai corresponder ao objetivo de cada exercício, podendo variar de 2 a 3 minutos, muitas vezes até alcançando um tempo um pouco maior quando existir essa necessidade. Quando você trabalha com cargas muito pesadas, você vai naturalmente utilizar tempos maiores de descanso. E quando você trabalha com cargas mais moderadas, o descanso acaba sendo reduzido de 1 a 2 minutos. Cadência das repetições. Para indivíduos iniciantes e intermediários, a recomendação é que seja utilizada uma cadência lenta e moderada, ou seja, para cada uma das 4 fases do movimento, a fase concêntrica, a fase isométrica de pico, a fase excêntrica e a fase isométrica, na fase mais baixa, no vale, é possível trabalhar de 1 a 2 segundos em cada uma das etapas. Já, praticantes avançados, a recomendação é ter essa variação, sendo possível trabalhar cada uma das fases de maneira lenta, moderada e rápida, dependendo da carga, do número de repetições e do objetivo do exercício. Um exemplo de cadência é a cadência 4-1-2-1, onde, durante a fase excêntrica, onde a gravidade está vencendo o peso, onde a musculatura está sendo estendida, está se esticando, você dura 4 segundos. Então é uma fase onde você controla essa carga sendo descida, pausa por 1 segundo no vale, durante 2 segundos você vai realizar a fase concêntrica, ou seja, vai contrair a musculatura, diminuindo o tamanho do músculo por conta dessa contração, e ao final, no pico, você vai passar 1 segundo estabilizando. Essa é uma forma de você conseguir uma boa hipertrofia, principalmente pelo tempo sob tensão. Dessa forma você consegue ter uma série onde cada uma das repetições dura em média 8 segundos para ser realizada. Então, uma série de 10 repetições levaria em média 80 segundos. Isso quer dizer que esse 1 minuto e 20 de estímulo, ele pode ser mais do que suficiente para reduzir as suas fibras que estavam ali num alto nível de energia a um nível cada vez mais baixo e então aumentar o número de microlesões. Isso favorece e muito a hipertrofia muscular. Frequência de treinamento. Iniciantes, a recomendação é de treinos de corpo inteiro de 2 a 3 vezes por semana. Já praticantes intermediários de treinamento resistido, a recomendação é uma frequência geral de 3 a 4 sessões por semana e de uma forma onde os grupos musculares, o corpo ele recebe o estímulo naquele grupo muscular de 1 a 2 vezes por semana. Já os praticantes avançados, é recomendado que eles treinem de 4 a 6 vezes por semana. Quando a gente fala sobre levantadores de peso, seja levantador de peso olímpico, powerlifter, levantadores de kettlebell e fisiculturistas, eles podem se beneficiar de uma frequência mais elevada de treino, ou seja, muitas vezes chegando a executar 2 treinos no mesmo dia, de 4 a 5 vezes por semana, desde que sejam tomadas todas as precauções para otimizar a recuperação do corpo. Isso pode ser feito através da suplementação e principalmente da dieta, como minimizar também o overtraining. É importante ter em vista que um maior volume, uma maior frequência vai trazer um maior desgaste. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha conseguido entender essas principais variáveis que são utilizadas no processo da busca pela hipertrofia. E eu quero que você me diga se você já conhecia cada uma dessas variáveis e se você já aplica um controle maior da frequência de treinamento no seu treino. Se você trabalha com a cadência controlada ou simplesmente executa as repetições, eu quero que você comente aqui embaixo e me dê um feedback sobre isso. Eu acredito que é importante trazer informações claras e baseadas na ciência, de forma que você consiga estar realmente aplicando o conhecimento científico no teu treinamento para alcançar os resultados que você espera, baseando-se nos resultados já conquistados nesses estudos. Eu te vejo na próxima aula. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Valeu, falou e até mais.